Boa tarde, colega. Bem-vinda ou bem-vindo a mais um dos meus vídeos. Continuamos a senda dos vídeos anteriores a falar sobre métricas de recursos humanos e desta vez eu vou falar daquilo que são as características de um bom sistema de medição. Já falei da importância de medir, agora vamos falar de como medir e das características de um bom sistema de medição. Um bom sistema de medição deve, primeiro que tudo, ser adequado aos objetivos da organização. Se eu tenho uma organização com uma componente nacional e uma componente internacional ou com várias áreas de negócios, eu tenho que ter um sistema de medição adequado àquele tipo. E é por isso que os sistemas de medição variam de empresa para empresa e têm que ser sempre adaptados à realidade das organizações. Depois, tem que ser um sistema que, por um lado, dê uma visão global daquilo que é a organização e, portanto, tenha indicadores globais sobre a organização. Por exemplo, quando eu trabalhava na construção civil, eu tinha indicadores sobre a empresa em si e depois tinha indicadores sobre as várias unidades de negócios dentro da empresa. Por exemplo, nós tínhamos uma unidade de engenharia, tínhamos uma unidade de geotecnia, tínhamos uma unidade que nós chamávamos de construção civil, que eram dos edifícios, e portanto eu não só tinha indicadores gerais, como depois tinha indicadores que me permitiam responder aos Business Unit Managers de cada uma dessa unidade, dando-lhes informação de gestão importante sobre a gestão de pessoas nas suas unidades. E portanto, por um lado uma visão geral, mas depois uma visão também adequada àquilo que é as necessidades específicas de cada uma área. Depois tem que ser um sistema flexível, ou seja, tem que ser um sistema que tenha possibilidade de evoluir de acordo com as necessidades. Imaginem que eu, por exemplo, deixo de ter a geotecnia e passo a ter uma outra unidade de negócio, ou não deixo de ter, deixo de ter a geotecnia ou acrescento uma nova unidade de negócio, por exemplo, ambiente ou outra coisa do género, e portanto o sistema deve ter a flexibilidade suficiente para eu poder ir adaptando o sistema à evolução da própria organização. E para isto é bom que seja escalável, ou seja, se eu, por exemplo, tenho uma organização com 1000 colaboradores e a minha organização evolui e passa a ter 2000, 3000, 5000 e 10000, o sistema deve poder acompanhar isto, como deve poder acompanhar tendo novas unidades de negócio, e, portanto, a escalabilidade do sistema também é fundamental. E por último, deve ser o mais eficaz possível, ou seja, o mais automatizado possível, o menos burocrático possível. Esta é uma ferramenta de gestão de recursos humanos, não é um objetivo em si. O nosso objetivo não é o objetivo do Departamento de Recursos Humanos não é ter métricas, é ter métricas para que sirvam para tomarmos decisões ao nível da gestão de pessoas. E, portanto, a área das métricas é meramente uma área instrumental, não é um fim em si, é um meio para podermos gerir as pessoas. E, portanto, tudo o que seja perder muito tempo com isto, ou o tempo que se perde com isto, é tempo que nós, se calhar, não estamos a dedicar a outras ações mais importantes. Normalmente os colegas muitas vezes apontam algumas razões e algumas dificuldades para não medir a gestão de pessoas, para não medir o capital humano. A primeira é o mito da subjetividade. E dizer que a gestão de pessoas é subjetiva, cada pessoa é uma pessoa, como é que eu sei que se uma pessoa está motivada ou não está motivada? Só se tiver um sistema aqui que mude de cor quando a pessoa está motivada, ou um sistema de motivómetro que trema quando a pessoa está motivada e que fique parado quando a pessoa não está motivada. Portanto, muitas vezes há um mito da subjetividade, a gestão das pessoas é subjetiva e não pode ser medida. Não é verdade, não tem qualquer fundamento. Cada cliente é um cliente e, no entanto, os marketeers medem o nível de satisfação dos clientes há dezenas de anos, não é? E, portanto, há formas de medir
há formas de medir a gestão de pessoas bastante eficazes, bastante objetivas e que sem problemas de produtividade. Depois há a questão da pretensa complexidade. Medir a gestão de pessoas é muito complexo e não é fácil, diga-se. Mas eu, que não sou exatamente uma pessoa com grande formação em termos de matemáticas, escrevi um livro sobre esta área. Toda a vida desenhei métricas de recursos humanos e, enfim, não tenho a complexidade. Mas eu tenho perfeita noção de que existem técnicos especializados nesta área, que quando eu quiser, por exemplo, avaliações mais profundas ou operações mais profundas, recorro a eles, da mesma forma. Assim como eu, embora sendo jurista, se tiver um caso muito complicado, recorro a um advogado para me ajudar, também no caso nesta área, se eu quiser medir tendências, sazonalidades e outras coisas, eu também sei de profissionais que me podem ajudar e que fazem e que conseguem retirar dos números coisas que eu não consigo retirar. Portanto, não é complexo, qualquer profissional de recursos humanos pode criar as suas métricas e deve criar as suas métricas. Se quiserem ir mais longe, têm que pedir ajuda e há profissionais que podem ajudar nisso. Por último, o medo da responsabilização. E isso é verdade. Quando eu meço, eu fico com evidências. E fico com evidências muitas vezes que podem ser agradáveis ou podem não ser agradáveis. Não é? Se os meus, e eu passei durante muitos anos por isto, eu tinha objetivos muito bem definidos com base em métricas. Eu, por exemplo, perdia o meu bónus se a taxa de saídas voluntárias fosse superior a 6%. Ora, se eu não as medisse, não tinha problemas. Mas se eu as medisse, podiam ser 7 ou 8% e com isso perder o meu bónus. Mas a vida é feita destas coisas, é a vida nas organizações para a área dos recursos humanos ou para qualquer outra área, tem a ver com objetivos, tem a ver com métricas e nós temos que viver. Esta é a nossa realidade, assim como nós temos que pagar a segurança social, temos que pagar os salários e temos que viver com regras dentro das organizações, também temos que aprender a viver com estas métricas e com estes objetivos. E, portanto, a responsabilização é uma realidade, mas também serve para bem e serve para mal. Se eu quero ter objetivos, se eu quero ter um prémio, se eu quero participar nos bónus da organização, tenho que ter objetivos, e se tenho que ter objetivos, tenho que ter sistemas de medição para poder medir o alcance desses objetivos. No vídeo vamos continuar e vamos falar sobre as razões para medir, para criar sistemas de medição e o que é que isso pode ter de vantagens para nós enquanto profissionais de recursos humanos. Para já ficamos por aqui, desejo-vos uma boa semana.